Em uma manhã comum de março, 239 vidas foram lançadas ao caos. No dia 8 de março de 2014, um voo da Malaysia Airlines, o MH370, decolou com destino a Pequim, na China, mas nunca chegou ao seu destino. O que parecia ser uma viagem comum com passageiros tranquilos, logo se transformou em um mistério que até hoje não tem respostas. O que aconteceu com esse voo? Aonde ele está? Por que, ao longo de mais de 7 anos de investigação, ainda não temos encontrado nenhuma resposta definitiva? E se tudo o que sabemos sobre esse desaparecimento for apenas a ponta do iceberg? Se o que realmente aconteceu for muito mais sombrio do que imaginamos? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes mais obscuros e surpreendentes desse desaparecimento que deixou o mundo em choque. Fique até o final, porque a verdade por trás do voo MH370 pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Ele vê o que ninguém deveria ver, sussurra segredos que nunca deveriam ser ouvidos. E agora ele está aqui, ele se abriu e não voltará a se fechar. Bem-vindos ao Olho. O MH370 partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Uma viagem de rotina com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo. Até aí, tudo parecia normal. Por volta da 1h20 da manhã, depois de uma decolagem tranquila, a comunicação com a torre de controle foi cortada abruptamente. O último contato com os pilotos ocorreu apenas alguns minutos após a perda de sinal. E aí, algo extraordinário aconteceu. O voo MH370 deixou de aparecer nos radares de controle, mas os radares militares da região continuaram detectando o avião, indicando que ele estava ainda no ar, voando por mais de 7 horas depois de desaparecer dos radares civis. Essa descoberta deixou uma pergunta perturbadora no ar. Se o avião ainda estava voando, por que ele não tentou se comunicar? Por que não houve qualquer sinal de emergência? Quando o voo MH370 desapareceu do radar civil, muitos pensaram que ele havia se desintegrado no ar, mas na realidade, o avião seguiu uma rota misteriosa e inexplicável. De acordo com os dados de satélite, que foram transmitidos automaticamente pelo avião, a aeronave fez uma curva radical de 180 graus, voltando-se para o oeste e indo em direção ao Oceano Índico. Mas se o avião estivesse em crise, por que eles seguiriam em uma rota tão peculiar? E a verdadeira questão é, por que o sistema de comunicação foi desligado deliberadamente? O avião, por algum motivo, parecia estar sendo desviado, mas quem estava controlando o avião e por quê? A busca pelo MH370 parecia um jogo de gato e rato, mas as peças começaram a se encaixar de forma surpreendente. Mais de um ano após o desaparecimento, um fragmento da asa do avião conhecido como flaperon foi encontrado na Ilha Reunião, no Oceano Índico. A surpresa foi dupla. Primeiro, o flaperon foi encontrado milhares de quilômetros distante da área inicial de buscas, o que foi uma descoberta extraordinária. Mas mais importante, a peça forneceu um novo mistério. Ela estava danificada, mas de uma maneira que sugeria que o avião poderia ter sido despedaçado enquanto ainda estava no ar, e não após a queda. Com falta de respostas claras, várias teorias começaram a surgir, e cada uma delas, mais perguntas. A primeira teoria, a mais simples, é que o avião sofreu uma falha catastrófica. Mas, se essa fosse a verdade, por que o avião seguiu uma trajetória tão precisa e intencional? A segunda teoria é a de sequestro. Alguns acreditam que o voo MH370 foi desviado por terroristas, ou talvez por alguém a bordo com intenções sombrias. Mas a grande pergunta aqui é: como um avião inteiro pode ser desviado de forma tão discreta, sem que ninguém percebesse? E então, a teoria mais perturbadora, que o voo MH370 foi abandonado no céu, controlado por uma pessoa a bordo. Talvez o piloto ou um outro membro da tripulação tenha tido motivos secretos para desviar o avião. O mistério fica ainda mais complexo quando consideramos o comportamento do próprio piloto, Zahar Ahmad Shah. Existem várias teorias sobre o seu envolvimento, incluindo especulações que ele poderia estar preparando um plano de suicídio em massa. Mas será que ele foi responsável? Ou havia algo mais por trás dessas suas ações? Mas as perguntas não param por aí. Durante o voo, o avião continuou transmitindo dados automáticos para satélites, mas nenhum desses dados indicou uma falha de estrutura ou comunicação. Acredite ou não, os especialistas descobriram que os dados de satélite indicam que, após o desaparecimento do avião, ele seguiu voando por mais de 6.000 quilômetros, com a velocidade e o combustível ajustados para um voo longo e controlado. O que mais intriga é que, após o desaparecimento no radar, os sistemas de comunicação estavam completamente desligados.
o que poderia indicar que alguém a bordo estava deliberadamente isolando o avião do resto do mundo. Mas quem e por quê? O que aconteceu com o voo MH370 permanece um dos maiores mistérios da aviação. Mais de 10 anos se passaram e, embora as buscas tenham continuado, as respostas nunca foram encontradas. Alguns acreditam que o avião foi sequestrado e desviado para algum lugar secreto. Outros acreditam que o piloto, possivelmente com a ajuda de um cúmplice, tomou o controle da aeronave e a fez desaparecer. Mas seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o voo MH370 não caiu acidentalmente. Será que o voo MH370 ainda está por aí, escondido de nossa visão? Ou existe uma explicação ainda mais chocante por trás do desaparecimento desse avião? O que você acha? O que o olho pode revelar a mais sobre esse caso? Se o desaparecimento do voo MH370 te deixou inquieto, não perca o próximo episódio. O Olho vai falar sobre o sequestro de Elizabeth Smart, uma jovem que, após ser capturada e mantida em cativeiro por meses, conseguiu escapar de uma maneira incrível. Não perca, inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios desse mundo.